Aqueles que estão inscritos nos minicursos, tafonomia, processos e ambientes de fossilização, o minicurso análise sequencial, conceito e aplicações em depósitos cretáceos e terciários na Amazônia Ocidental, minicurso 3, paleobiogeografia da América do Sul durante o Neógeno, um enfoque desde os vertebrados, número 4, evolução e paleobiologia dos vertebrados, e número 5, introdução à paleobotânica. Os minicursos iniciar-se-ão às 16 horas e 30 minutos, portanto, meia hora após o encerramento das atividades aqui. Aqueles que estão inscritos nos minicursos, 16 e 30 horas inicia hoje, dia 6, 7 e 8, das 16h30 às 19h30, nas salas indicadas: sala ambiente de ciências sociais, sala ambiente do SERAV, sala ambiente do Departamento de Educação, sala ambiente do Departamento de Letras e sala ambiente do Departamento de Enfermagem. Está faltando um minuto, vou aproveitar esse minuto para fazer comercial aí. Muita gente deve saber, sou tesoureiro da SBP e estou efetuando cobrança dos devedores aí. Tá? E até a próxima assembleia, que deve ser quinta-feira, né? O preço é R$50. Depois só Deus sabe para quando vai ser, tá? E quem não sabe quanto está devendo, é só me consultar que tenho toda a tabela de controle. Ele pediu permissão para fazer um comercial, realmente um comercial, né? Um comercial de verdade. Fui procurado pela Graziela ou pela Nora? Quem me procurou? Graziela? Nora? A apresentação das 14h30, que está anunciada aqui como apresentação oral, será em forma de pôster. Então deixaremos aqui um espaço em aberto, né? Às 14h30. Ok? Então não teremos. Aí teremos que dar um espaço, aguardar às 14h45 para o próximo. Né? Para não... Pode ter pessoas que marcaram para vir, então aí suspendemos. Mais alguma questão, alguma informação que possamos passar? Bem, então, para manter a pontualidade, vamos começar a sessão da tarde, né? Agora, está bem na hora. O primeiro trabalho a ser apresentado é considerações preliminares sobre a tafonomia e geoquímica dos fósseis da lagoa da Curicaca, em Jacaretama, Ceará, de Gomes de Andrade, Porto, Sasaki e Brecha. Quem apresenta? Valverto. Vai ser apresentado pelo Valverto Barbosa Porto. Boa tarde para todos. Nosso trabalho é um trabalho interdisciplinar, do qual participou o DNPM, através do Centro de Pesquisa Paleontológica da Chapada do Araripe, na pessoa de Arthur Andrade. Nós participamos, Laboratório de Biologia da UES e Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará, através de José Marcos Sasaki e Lucas Bleicher. Inicialmente, nós queríamos dizer que esse trabalho decorreu de informações do senhor Balduino Ferreira Bastos, essa pessoa que está aí apontando o local onde foi encontrado o material, dizendo ele que tinha nos idos de 58 desenterrados ossos muito grandes e que ainda restavam fragmentos em local que nós passaremos a descrever. Aqui é o local do estado do Ceará, em que se localiza a lagoa,
entre os municípios de Jaguaretama, Morada Nova e Banabuiú, e os fragmentos ao qual o senhor Balduino se retratava eram esses fragmentos que tinham sido retrabalhados pela ação antrópica, tirada daqui da lagoa, depois de escavações feitas, e construída uma barragem nesse local. É importante anunciar que, na oportunidade, foi tirado estruturas semelhantes a ossos muito grandes e que foram extraviadas. Passamos então a analisar o material para verificar se tratava realmente de ossos. Foram confeccionadas lâminas de 6 amostras e o material foi examinado por microscopia óptica, por difração de raio-x e por microscopia eletrônica de varredura. É importante ressaltar que, além dos fragmentos que foram coletados quando a lagoa estava cheia, 6 meses depois, quando a lagoa já estava vazia, foi coletado esse pedaço de carapaça de 20 centímetros mais ou menos. Na microscopia óptica, verificou-se um padrão de uma matriz mineral preenchida por poros. Então, aqui nós temos uma amostra, aqui temos outra e aqui temos outra. Daquelas 6 amostras, com aumento na coluna 1 de 20 vezes, na coluna 2 de 63 vezes e na coluna 3 de 252 vezes. Aqui o interior do poro e aqui a matriz. Então, no interior do poro nós observamos cristais de quartzo. A confirmação que era hidroxapatita e, portanto, se tratava de material original de osso, de vertebrados, veio a partir da difração de raio-x, onde as amostras foram submetidas à difração e comparada com o padrão da hidroxapatita, verificando-se que os espectros, eles representam exatamente o padrão da hidroxapatita. Falamos que o material foi examinado também por microscopia de varredura. E aí nós temos a comparação das 3 técnicas utilizadas: microscopia óptica, difração de raio-x e microscopia eletrônica de varredura, em que foi usada a fotografia e a dispersão de energia de raio-x. Voltando aqui à transparência anterior, é importante ressaltar que na dispersão de energia, os elementos que foram encontrados foi o cálcio, o fósforo e o oxigênio, material da hidroxapatita, elementos químicos da hidroxapatita. Aqui nós temos a amostra 3 fotografada por microscopia eletrônica.
E essa amostra 3 revelou, além da hidroxapatita, revelou silício na parte mais superficial dessa hidroxapatita e também átomos de manganês e ferro. Que nós temos outra amostra submetida à fotografia de microscopia eletrônica com pequeno aumento, revelando aqui nos poros os cristais de quartzo. E o padrão, novamente, dos elementos químicos da hidroxapatita. Bem, como a hidroxapatita ela está presente e ela faz parte dos ossos de vertebrados, então foi possível constatar que aqueles fragmentos que foram apresentados pelo senhor Balduino Ferreira Bastos realmente se tratavam de fragmentos de ossos. E com o fragmento de carapaça foi possível comparar com o Paula Couto e verificar que se tratava de carapaça de Griptodonte, da ordem mamífero da ordem Edentata, possivelmente da tribo Panoctine e ainda mais possivelmente Panoctis jaguaribensis, já que ele é endêmico daquela região. Concluindo, nós confirmamos, pela análise feita, que realmente a Lagoa da Curicaca se tratava de um jazigo fossilífero, que há necessidade de um monitoramento daquela região para que não aconteça o que aconteceu, da ação antrópica prejudicando o material que podia ser melhor estudado. É preciso também um resgate para saber onde foram parar esses ossos ditos terem sido encontrados em 1958 pelo senhor Balduino Ferreira Bastos. É preciso ações de educação ambiental, que nós também não podemos desconhecer as necessidades da população local por água. E em decorrência disso, é necessário cavar esses locais, que conformemente se tratam de cacimbas, mas esse pessoal precisa estar instruído justamente para não prejudicar ainda mais o material, o que já vem sendo prejudicado pelos processos tafonômicos, como nós sabemos. Também vale ressaltar que outros achados foram encontrados na região, como inscrições em pedras, podendo haver uma contemporaneidade da presença do homem no tempo que esses animais viveram na região, merecendo, portanto, estudos mais aprofundados, não só do local. Haja vista que o senhor Balduino Ferreira Bastos afirmou que em 2 locais que foram cavados, de pequena distância um do outro, todos os 2 apresentaram tais ossos. Então há necessidade de prosseguimento dos estudos, que estão sendo articulados junto com o Museu de Paleontologia do Crato, para que nós possamos realizar estudos mais aprofundados sobre o material. E também nós gostaríamos de registrar os agradecimentos à Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa, já que ela nos incentivou muito a realizar esses estudos e nos deu caminhos para que nós pudéssemos realizar. Bem, temos um tempo para perguntas. Alguma pergunta? Aqui. Tá, por favor. Microfone.
Alberto, pelo mapa que você mostrou aí no início da apresentação, mostra que a lagoa fica bem próximo da bacia que será inundada pelo açude Castanhão, né? Inclusive o Castanhão aparece no mapa que você mostrou. Parece que é necessário uma aceleração, uma intensificação, ou seja, uma pressa, né? Uma certa urgência no mapeamento daquela região, porque a barragem está sendo concluída e certamente as áreas, os alvos, né? As áreas alvos que se possam encontrar outros achados, poderá estar inundada aqui próximo ano, inclusive. Perfeitamente. No caso do presente achado, nós conhecemos bem a região e, na verdade, a água do Castanhão, a bacia hidrográfica, ela não chega a atingir esse local que, como nós podemos observar, é um local alto, não é um local baixo. É um local de nascentes, de afluentes do rio Banabuú, que é esse rio que corre aqui em direção ao rio Jaguaribe. Como vocês podem ver, o rio Jaguaribe passa aqui. Mas outros achados de mastodonte, que tem inclusive um dente de mastodonte depositado na vitrine, numa vitrine lá na sala na sala que apresenta a maquete do açude Castanhão, tem esse dente de mastodonte. Nós fizemos viagem com nossos alunos, vamos mostrar isso aqui. Então, isso aí indica que existem outros animais, e seria muito importante, na verdade, apressar estudos para se verificar se não vai ser perdido material nesse ambiente. Bem, o tempo se esgotou, então agradecemos ao Valber pela apresentação. Bem, o trabalho seguinte é estudo de parâmetros tafonômicos de mamíferos em ambientes fluviais de la formação sopas, Pleistoceno tardio, de Nora Lorenzo e Martim Ubiria. A Nora apresenta. Hola. Bueno, el trabajo que voy a presentar es sobre tafonomía de vertebrados en ambientes fluviales. Los autores Lorenzo y Ubilla, de Facultad de Ciencias de Uruguay. El afloramiento estudiado se encuentra dentro de Uruguay, en el departamento de Tacuarembó. Acá vemos la zona de estudio marcada por la elipse sobre el arroyo Malo. Los depósitos que se encuentran en este afloramiento pertenecen a la formación sopas de edad Pleistoceno tardío. Y en cuanto a las características geológicas, tenemos en la base conglomerados de matriz arenosa media gruesa con cemento carbonático. Y por encima de estos conglomerados tenemos areniscas conglomerádicas y hacia el tope limolitas arenosas. Acá podemos ver los niveles de conglomerados y por encima los niveles más finos. Acá tenemos otra foto con los niveles conglomerádicos, geometría lenticular de un canal. Y bueno, en este yacimiento se encuentran fósiles, principalmente de vertebrados, donde tenemos aves, reptiles y principalmente mamíferos de los órdenes Cenarthra, Litopterna, Perisodáctila
artiodáctila, carnívora y rodentia. También se encuentran moluscos dulceacuícolas, bivalvos y gasterópodos. Los materiales estudiados provienen de las 3 litologías ya mencionadas: conglomerados, areniscas conglomerádicas y limolitas. Y hasta el momento han sido colectados 346 restos, los cuales se encuentran depositados en las colecciones del Departamento de Paleontología de Vertebrados de la Facultad de Ciencias y del Museo de Geociencias de Tacuarembó. De estos restos, 180 fueron tenidos en cuenta para este estudio de atributos tafonómicos por conocerse su facies de pertenencia. Los atributos tafonómicos estudiados fueron articulación, no articulación, fragmentación entero, abrasión, intemperismo y marca. Se estudiaron por separado los mamíferos menores de 5 kilogramos y los mayores de 5 kilogramos por tener diferente comportamiento hidráulico. En cuanto a los resultados obtenidos, del total de restos de vertebrados estudiados, el 84% corresponden a mamíferos. Dentro de los mamíferos se registraron 19 familias. Las que aportaron la mayor cantidad de restos fueron la familia Cervide, un 33%, Cávide, un 10,4%, Equide, 9%, y Glyptodontide, un 8,8%, estando el resto de las familias por debajo del 7%. En esta gráfica podemos ver el aporte de elementos óseos de cada familia, donde vemos que Cervide aportó 105 elementos a la muestra, Cávide 33, Equide 29 y Glyptodontide 28. En base al mayor número de elementos pares representados, en este caso mandíbulas izquierdas, se estima primariamente que hubo un mínimo de 7 cérvidos que aportaron restos al yacimiento. Respecto a los atributos tafonómicos estudiados, en general predominan los restos no articulados, aunque se encontraron algunos pocos articulados, como tenemos acá el ejemplo de un distal de fémur y tibia entera articulados de Dolichoptis. En los mamíferos menores de 5 kilogramos predominan los restos enteros, 54%, y en los mayores de 5 kilogramos predominan los fragmentarios, 71%. En cuanto a las fracturas, podemos decir que son fracturas frescas, sin abrasión. Acá podemos ver fracturas en distal de cúbito radio de Camélide y en distal de radio de Cervide, y fracturas en ramas mandibulares de Cervide. Podemos ver que son fracturas sin abrasión. En ambos grupos, los restos no abradidos constituyen la mayoría, para los menores de 5 kilogramos el 86% y para los mayores de 5 kilogramos el 79%. La mayor parte de los restos no denotan evidencias de intemperismo, aunque sí se pudieron observar en algunos huesos largos principalmente, algunos craquelados y fracturas longitudinales. No se observaron marcas ni de corte ni masticación, y para los dos grupos de mamíferos la fase con los mayores valores porcentuales de restos es la fracción limo, para los menores de 5 kilogramos un 54% y para los mayores de 5 kilogramos un 74%. En cuanto a las conclusiones, el bajo número de elementos esqueletales presentes en el yacimiento de Dasypodios y Glyptodontides no concuerda con lo esperado, porque si tenemos en cuenta, por ejemplo, que una coraza de Glyptodonte contiene más de 1500 placas, se esperaría encontrar más restos de estos mamíferos.
lo cual no es así, por lo tanto podría explicarse por una baja densidad poblacional de estos megamamíferos. Por el contrario, los cérvides, que se encuentran un alto número de elementos de ellos, estaría indicando que hubo una alta densidad poblacional de estos mamíferos y condiciones ecológicas favorables para ellos. En cuanto a los atributos tafonómicos de abrasión, acá podemos ver en esta gráfica número de elementos óseos de mamíferos mayores de 5 kilogramos por el atributo abrasión-no-abrasión, en restos enteros y fragmentarios para la fracción limo, donde vemos que predominan los elementos sin abrasión, ya sea para los fragmentarios y los completos. Entonces, la asociación de elementos fragmentarios sin abrasión y algunos articulados estaría indicando que si hubo transporte, fue a nivel local. Por otro lado, las escasas evidencias de intemperismo también estaría indicando que, que los elementos óseos no tuvieran tiempo suficiente para estar en exposición subaérea y que fueron incluidos rápidamente en el flujo hidráulico. Por otro lado, la ausencia de marcas, ya sea de carnívoros o roedores, también estaría indicando que el transporte fue a nivel local. Temos tempo para perguntas. Aí. Hola. Quería saber si esa fauna, primero si hay una posición más concreta dentro del Pleistoceno tardío, después si tiene más relación o algún tipo de relación con la fauna encontrada en los sedimentos fluviales del río Uruguay, y si podés marcar, bueno, ya se ven más o menos las diferencias con las faunas más típicas descritas en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, donde tal vez vos tenés otro tipo de elementos diferentes, que indican ambientes tal vez más de brasílicos o cosas así. No, son muy interesantes todas tus preguntas. La asociación de géneros y especies en esa localidad y en general en el área norte indican en términos generales una afinidad con lo que se llama fauna lujanense, que es el Pleistoceno tardío. Pero la asociación que hay no es representativa de la fauna lujanense típica de la provincia de Buenos Aires, porque precisamente incluye un conjunto de taxones de Abulenco brasílico, cosa que no se verifica en la fauna lujanense típica, ¿sí? No hay estudios de detalle comparativos respecto a esa zona de Uruguay con la del río Uruguay. De todos modos, los afloramientos que hay sobre el río Uruguay parecen en general ser más modernos. Una cosa que nos dijo Nora era que, y yo se lo complemento, es que se disponen de dataciones radiocarbónicas en base a las conchillas que ella mencionó que hay, y están en el límite de resolución del método. Así que tenemos que considerar las comunidades límites. Por eso nosotros además pensamos que esta asociación es más antigua que la de lujanense típico de la provincia de Buenos Aires. No sé si preguntaste otra cosa más y se me perdió. Então, 2h45 vamos voltar e pontualmente o trabalho que ia ser apresentado neste horário vai ser apresentado em forma de pôster.
vai ser apresentado por mim mesmo. Bem, esse termo Lagerstätten, para quem não conhece, é camada extremamente rica em fósseis, e fósseis bem preservados. O termo alemão, se não me engano, a tradução seria um veio bom, né? Uma camada promissora, alguma coisa assim. Não sei se alguém entende alemão, se a tradução não estiver correta, me corrija. E existem vários casos de Lagerstätten no mundo afora, né? E sempre impressionava os paleontólogos, porque quando eu chego na Lagerstätten tem muito fóssil e muito bem preservado, né? E a questão é essa aí, qual é a sua origem? E eu, né, e o colega Seirin Shimabukuro fizemos uma proposta. Seriam causadas por essas florações fitoplâncton de plânctons tóxicos. Isso aí surgiu não em função de um único trabalho, projeto, né? Isso aí ocorreu em 3 etapas. O primeiro trabalho é o trabalho que eu fiz no final do milênio passado, né? Mais especificamente final dos anos 80 para início dos anos 90, trabalho que realizei na Chapada do Araripe, estudando seção da formação Santana, né? Encontrei níveis ricos em dinoflagenados, sugerindo a existência de floração, né? Para quem não sabe, dinoflagenado é um protista. Para botânico, simplificando, são algas unicelulares, né? E que tem ciclo de reprodução, às vezes, muito intensa. Então, causa esse bloom, né? Que a tradução seria florações. E essas florações de dinoflagenados relacionavam-se muitas vezes com níveis de mortandade de invertebrados, e vertebrados também. E o segundo acontecimento é a tese do colega Seirin Shimabukuro, né? Tese de mestrado que fez na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sobre floração de cocolitoforídeos, né? São algas que produzem nanofósseis calcários, que teriam sido a origem, assim, formador de um choke. É um nível de calcário muito especial que ocorre no Atlântico Sul. E o terceiro acontecimento foi o estágio que eu fiz no Japão, em Universidade de Nagasaki, onde tem centro de pesquisa sobre maré vermelha. Então, foram 3 acontecimentos convergindo para esse trabalho. Bem, o que seria então, o que caracteriza essa floração, né? Então, alguns itens que podemos citar, é um fenômeno comum em meio aquático eutrofizado e caracterizado por produtividade primária elevada, né? Causado por dinoflagelado ou por nanoplâncton, né? Como disse, coitoforídeo, e muitas vezes por diatomáceas também. E caracteriza-se, né, como consequência, a mortandade da comunidade aquática. E essa mortandade pode ser provocada tanto por anoxia, simplesmente, ou por toxina produzida por essas algas mesmo. E mudança na população da água, né, tanto que chamamos maré vermelha muitas vezes, porque a quantidade de algas é tanta na água que muda a cor da água.
Bem, a reversão do efeito estufa, essa aqui está intimamente ligado com a interação atmosfera e hidrosfera. Aqui fonte de biomassa renovável, né? Esse é o lado bom desses grãos, né? Não sendo tóxico, serve para fixação de carbono no sedimento. Basta dizer que petróleo ocorre graças a esses grãos de águas unicelares. E fenômeno recorrente, houve no passado, nós estamos mostrando o registro geológico e todo mundo sabe que existe hoje. Né? Ocorre em vários tempos geológicos. Aqui, só para lembrar o que tinha comentado no início, né? São dois fatos que a gente tinha registrado aqui no Brasil. Primeiro, eclosão na subtilosfera, o brum de genofragenados que foi observado na Chapada do Araripe. A idade é Cretáceo Médio, né? Mais precisamente ocorreu no final do Aptiano, cerca de 120 milhões de anos atrás. E o outro, esse Bradosfera Chou, foi tema da tese do Seirin, do Oligoceno, né? Terciário já. É um fenômeno que ocorreu no Atlântico já aberto. Né? Essa eclosão subtilosfera ocorreu antes do surgimento do Oceano Atlântico. Ocorreu nos mares epicontinentais do Aptiano. Para quem não conhece esses genofragenados atuais, causadores de maré vermelha, estão aqui. Né? Pena que a fotografia não está em cores, mas isso aqui, na fotografia original, era toda vermelha, né? Como se fosse uma mancha de sangue. Essa é a maré vermelha causada por genofragenado Noctiluca. Aqui tem algumas cenas de mortandade de peixe atual, né? Isso no Japão, mar interior de Seto, que fica no sul do Japão, é uma área de piscicultura, né? E cada vez que dá maré vermelha tem prejuízo de milhões de dólares. Então, o Japão desenvolveu muito nessa área de estudo de maré vermelha, exatamente para prevenir a maré vermelha, que é um golpe na economia dos piscicultores. Agora, antes de fazer esse estágio no Japão, no ano passado, eu sempre imaginei que maré vermelha matava peixe, né? Sabia que matava peixe e pensei que fosse só isso. Mas fiquei sabendo nesse período, através de especialistas de Nagasaki e também da Universidade de Tóquio, que atualmente conhece genofragenado, que está em expansão e já está causando muitos danos, principalmente na costa atlântica da América do Norte, que é parece um filme de ficção, é um filme de terror. Um genofragio é tão tóxico que quando dá a floração, até a atmosfera fica contaminada e consegue matar animais na terra. E é uma descoberta recente, esse Pfiesteria piscicida, né? O nome até diz matador de peixe, mas não mata peixe só. Diz que tem, assim, casos de dano até entre seres humanos. Quando dá a floração
miopia estérea, as pessoas que moram junto à costa começam a tossir, começam a ter assim, erupções na pele e outros sintomas sérios. Não sei se existe caso de morte já, mas com certeza, se alguém chegar na praia quando está acontecendo esse boom, seria fatal. Bem, o tempo está se esgotando, tem que dar exemplo para cumprir o horário, né? Mas... Hein? Não. Vou direto para a transparência final. Isso tudo que foi comentado, né? Nos toques que o Nagastar tem um mecanismo, resumindo esse termo, colapso na estrutura trófica, né? Mata todo o seu organismo, inclusive predadores. Por isso que preserva todos os animais, né? Um exemplo, a Formação Santana, e temos outro exemplo no terciário, em ambiente continental, né? Não marinho, seria a Formação Tremembé. Essas bacias têm fósseis extremamente bem preservados. Todo mundo conhece a Formação Santana. Tem aqueles peixes, né? E não é só peixes. Tem insetos preservados, uma coisa muito difícil. Tem rã, né? Tem lagartixa do Bonfim. Cadê o Bonfim? Todos esses animais, rã, lagartixa, se ficasse em ambiente aquático comum, era para ser comido por algum outro animal. Mas não. E, atualmente, com essa consideração sobre grãos tóxicos, estou achando que até pterossauro teria sido abatido pelo gás venenoso desse brum de algas tóxicas. Porque o Kellner dizia, né? Um dos lugares mais ricos em pterossauro é a Bacia do Araripe, né? Não tem outro lugar do mundo que tem tanto pterossauro. Por que concentrou tanto pterossauro? Deve ter dado esse brum, contaminou a atmosfera e deve ter abatido o pterossauro voando, que estava voando sobre a Bacia do Araripe. E Formação Tremembé é outro exemplo, né? Também tem peixe. Nós temos morcego, cobra, rã, né? E um monte de insetos. É muito semelhante à Formação Santana. Como é que todo esse conjunto, parece que uma fauna inteira está fossilizada aí. Predadores, presas, né? E outra evidência de mortandade catastrófica é a presença de uma espécie em várias faixas de idade. Por exemplo, na Formação Tremembé, encontra rãs e girinos fossilizados também. Então, criança morreu, adulto morreu, né? É a morte catastrófica. Isso é uma das evidências. Acho que esgotei o tempo. Então vou encerrar por aqui. Alguma pergunta? Bem, o próximo trabalho é o gênero Odontoptina defranda, 1977, Pirrofita dinoficiae, no Cretáceo das bacias da margem continental brasileira. Vai ser apresentado por mim também, né?
Bem, o gênero Odontoctina é um gênero de dinoflagelado fóssil que ocorre exclusivamente no Cretáceo. Tem morfologia semelhante a dinoflagelado Ceratium atual. Só que Ceratium é um dinoflagelado atual que não forma cisto. E o Odontoctina é um ceratióide que forma cisto e que, portanto, se encontra fossilizado na seção Cretácea. A vantagem desse dinoflagelado é que tem uma morfologia muito peculiar que facilita a identificação. Acho que quem tem experiência de painologia, a partir do término da minha palestra, vai passar a identificar o Odontoctina. Tão fácil que é. Mas, como estou falando muito em dinoflagelado, deixe-me explicar o que é dinoflagelado. Para quem trabalha com divisão dual do mundo dos seres vivos, né, animal, vegetal, dinoflagelado é um organismo polêmico. Ele faz fotossíntese, mas tem flagelo, nada, movimenta, né? E tem algumas variantes parasíticos que não faz fotossíntese também. Felizmente, a divisão do mundo dos seres vivos, né, em esses reinos, né, planta, fungo, animal, metazoa, né, e protistas, moneras, que são cianobactérias, e vírus que não está representado aqui, aí ficou conveniente. Pirrofita, não. Na verdade, é uma protista. E o dinoflagelado se encontra todo aqui dentro. Eu tinha comentado no trabalho anterior sobre nanofósseis calcários, né? A Pocorita florida, estaria dentro desse crisófita. Então, essa é a classificação atual de um dinoflagelado. Bem, eu disse que é muito fácil de identificar uma odontoctina. É fácil, né? Porque sempre tem corpo subesférico ao ovoide, com 3 chifres, né? Chifre apical, chifre lateral e chifre antapical. Às vezes, chifre lateral é deslocado, dando falsa impressão de 2 chifres antapicais. Ou está atrofiado, né? Apresentando-se extremamente menor. Mas a morfologia básica é isso: 3 chifres e formado por uma cava. E as variantes a nível de espécie são essas variações de pequenos detalhes. Por exemplo, Odontoctina purífera, né? Um nome bem dado, porque os chifres são constituídos de poros, aí, todo perfurado. E Odontoctina costata, né? Tem esses lineamentos, né? São costernas. Agora projetar slide. Não, agora, esse aí do trabalho anterior que não projetei, vamos avançar meia dúzia mais ou menos. Esse japonês que está projetado, né, é o professor Matsuoka da Universidade de Nagasaki. Ia apresentar no trabalho anterior, mas como não tinha mais tempo, né, achei supérfluo, então cortei. Está no botão mesmo, mais fácil. Aí o pessoal já vai assistindo o que ia apresentar. Volta aí, deixa eu comentar aí. Esse aqui é o material da Elza, que está estudando esse sapo fossilizado, numa bacia que tem unidade correlacionável à formação Tremembé. Como eu tinha prometido que ia fazer propaganda da tese dela, aí vou apresentar aqui. Esse aqui é o sapinho da Elza.
Tá, seguinte. Mas é do trabalho anterior, tem um trabalho. Mais um. Pronto. Bem, eu só aqui estou mostrando conjunto de microfósseis, né? Só para dizer que o dinoflagelado tem esse range e o Cretáceo está aqui, né? Onde ocorre a odontoctina. Seguinte. O estudo da odontoctina avançou muito, né? Graças à exploração de petróleo pela Petrobras nos últimos anos. E nessas bacias costeiras todas, né, tem sedimento cretáceo marinho que permite recuperar esses dinoflagelados aí. E entre eles, o odontoctina. Não, mas eu vou voltar a projetar alguns. Então, melhor deixar. Seguinte. Isso aqui para mostrar por que da importância de dinoflagelado. Odontoctina aqui. Os pólenes e esporos, que são personagens principais para a painologia convencional, num ambiente de águas profundas ou de plataforma carbonática que caracteriza essas bacias cretáceas marinhas, né? Então não são eficientes. Então, dinoflagelados fazem festa aí, nesse caso. Seguinte. O reflexo disso, né? Veja aqui, dinoflagelados dominando aqui. Isso aqui é final do Albiano, Cretáceo Médio, e tem alguns intervalos com mais de 80% de dinoflagelados. Seguinte. Bem, aí chegamos à estampa. Isso aqui são vários dinoflagelados do Cretáceo Médio, né? Aí, aqui você vê odontoctina, operculata, esse é o odontoctina equilibrópoda. Agora, observem que está sem metade superior. Uma das características do cisto da odontoctina é a arqueopia apical, quer dizer, na ponta superior ele quebra para permitir o excistamento. Como já disse, esses fósseis de dinoflagelados são cistos. E cisto tem que abrir para dar continuidade à vida do dinoflagelado. Então, muitas vezes, o cisto que fossiliza já é cisto excistado, quer dizer, o conteúdo já saiu nadando e ficou a carcaça vazia. E a gente consegue ver isso quando falta essa ponta, extremidade superior, né? Nesses dois, nota que só temos essa parte, metade inferior. Então temos dois chifres nesse caso. Seguinte. Mais odontoctina, mesma condição, né? Falta a ponta, mostrando apenas dois chifres. Isso aqui já é porífero, né? Mostrando perfurações nos chifres. Seguinte. Isso aqui é o odontoctina costata, né? São lineações, né? Que não, talvez não dê para ver, mas pode acreditar. Tem lineações ao longo do chifre. Agora, essa aqui já é a parte superior da odontoctina porífera. Seria exatamente essa parte de cima que foi encontrada. Então, às vezes tem metade inferior e metade superior. E para quem já viu um bicho inteiro sabe, né, de que se trata. Seguinte. Isso aqui é uma coletânea de variações morfológicas de odontoctina porífera e mais a EFF porífera, é uma transição entre costata e porífera, né? Seria alguma coisa assim, está representado aqui na parte de cima. E esses aqui são todos chifres apicais, né? Aqui na parte de cima de odontoctina porífera. Seguinte. Além da utilização
estratigráfica, né, para determinação de idade, odontoquitina mostra como indicador ambiental. Já na literatura, essa figura foi tirada de um trabalho francês e suspeitava que a odontoquitina fosse indicador de nível anóxico. Seguinte. E isso eu pude confirmar no trabalho da bacia de Campos também. Aqui tem diagrama mostrando o comportamento quantitativo de vários grupos de ginoflagenados. E a odontoquitina operculata, que tem range desde Cretáceo inferior até final do Cretáceo, tem assim, variação muito grande em sua quantidade, praticamente ausente aqui na parte inferior do alveolo e se torna muito abundante aqui na parte superior. E exatamente esse nível superior é o nível que tem evidência de anoxia. Então, o odontoquitina operculata provavelmente é um indicador de ambiente oceânico anóxico. Seguinte. Vai sair ainda, pode voltar. Bem, esta tabela mostra o comportamento de principais fósseis guias entre ginoflagelado nas bacias offshore do sul e sudeste do Brasil. E já na época, a odontoquitina revelou um valor muito importante. Por exemplo, no caso da odontoquitina costata, é ótimo marcador para topo do campaniano. Aqui, para quem não sabe, são todos andares do Cretáceo, né? Até aqui, até Albiano, é Cretáceo inferior, daqui, Cenomaniano até Maastrichtiano, é Cretáceo superior. E odontoquitina costata é bom marcador. Na ocasião não tinha marcado, mas atualmente já estou considerando que a odontoquitina porífera teria extinção mais ou menos nesse nível, né? Acrescentaria mais uma biozona aqui. E a odontoquitina Singh teria uma extinção ao redor desse nível aqui. Estou pensando em elaborar uma nova tabela, acrescentando essas espécies de odontoquitina. Bem, e concluindo, bem, são coisas que eu já disse. Morfologia peculiar, né? Quer dizer, é um fóssil muito fácil de identificar. É tranquilo, né? Vocês viram. Constitui fósseis de guias importantes no Cretáceo. É uma correlação intercontinental. Eu esqueci de dizer. A maioria dessas espécies que encontrei no Brasil são cosmopolitas. Ocorrem quase no mundo inteiro, né? Então é ótimo para fazer a correlação internacional. E, como eu já disse também, é muito eficiente para marcar topo do campaniano. Isso é muito importante para nós, porque o topo do campaniano temos problema tanto para nanofósseis como para foraminíferos. E a painologia, através de alguns tipos de pólen e com ginoflagelado, é o único método que dá com segurança ao topo do campaniano dentro do Cretáceo. E aqui recapitulando os nomes, né? As espécies levantadas até agora seriam esse, né? Odontoquitina costata, Odontoquitina FF costata, a FF criberópoda, Odontoquitina operculata, porífera, a FF porífera, Rhacodes e sim. Seriam essas espécies. Última slide, por favor. Esse é só para encerrar. Não sei se dá para ler alguma coisa. É só isso. Eu acho que...
Bem, acho que não temos mais tempo para pergunta, não? Acho que acabei esgotando. Então, o trabalho é o seguinte: é presença do gênero Ginkgophytops, forma afim a ginkgofita, em estratos do Permiano inferior do Rio Grande do Sul, Brasil. Formação em Rio Bonito, Bacia do Paraná. É de Leonel Pereira da Silva e Roberto Iannuzzi. Iannuzzi vai apresentar. Eu peço a permissão para fazer um anúncio. Foi encontrado aqui um cheque do Banco Real, titulares Jaime Raquel Magalhães ou Jaime. R$50, cheque do Banco Real para pagar a anuidade da sociedade, certamente. Está. Não sei. O cheque assinado ao portador. O trabalho aqui é parte do resultado de um trabalho de iniciação científica de um aluno nosso lá do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E uma parte desse trabalho já foi publicada na última RPP, a reunião de paleobotanistas e palinólogos, que ocorreu em Guarulhos, em dezembro do ano passado. E aqui eu estou apresentando a última parte desse trabalho de iniciação. Como um trabalho de iniciação científica, infelizmente o aluno que fez esse trabalho, que agora já está formado em biologia, biólogo, ele não pôde comparecer e eu vou fazer a apresentação então do trabalho que corresponde ao trabalho, parte do trabalho de formatura dele. Tá? Bom, nós vamos apresentar uma forma que é encontrada em afloramentos muito próximos a Porto Alegre. Porto Alegre fica mais ou menos aqui, e aqui essa setinha representa o afloramento, que fica mais ou menos a uns 100 quilômetros de Porto Alegre, né, no município de Mariana Pimentel, né, a localidade conhecida como Morro do Papaléu. Né. Esse ponto aqui, ele representa justamente o exato ponto de coleta do material. O Morro do Papaléu é uma localidade muito conhecida da literatura e corresponde a depósitos do Permiano inferior. Aqui nós temos uma seção colunar da porção superior, um perfil de porção superior do afloramento, onde a gente podemos ver as fáscias. São fáscias pelíticas que se alternam com alguns pacotes areníticos, de arenito grosso a conglomerático. E as amostras coletadas e os espécimes que serão apresentados aqui foram coletados justamente do topo do afloramento Morro do Papaléu. Primeiro slide, por favor. Bom, aqui é uma visão do afloramento. O afloramento é uma antiga mina de caulinha abandonada, né? Então a gente tem uma vasta área de trabalho, né? Nós podemos percorrer uma extensa área do morro que infelizmente, né, está bastante devastado e se encontra num acelerado processo de erosão. Hoje em dia já não encontramos mais essas árvores aqui, o afloramento ele realmente está se perdendo. Né? O próximo. Bom, aqui então apresenta aquela parte daquela seção que nós estávamos vendo em esquema. Né? Então aqui os pelitos, aqui tem um pelito carbonoso, né, que forma que se localiza justamente embaixo dos pacotes areníticos, que são intercalados com pacotes pelíticos.
E o material estudado justamente vem dessa parte superior aqui, onde nós podemos ver os materiais pelíticos, algumas compressões ferruginosas, né? E o ambiente deposicional interpretado aqui nós temos um ambiente lacustre, né, que é acomatado, né, se torna um ambiente mais anóxico, nós temos aqui como um pântano, e que depois tudo isso é recoberto por pacotes areníticos que representam canais intercalados com possíveis planícies de inundação. Então, um sistema flúvio lacustre. Próximo. Bom, o afloramento Morro do Papaléu, ele corresponde à unidade de formação Rio Bonito, em termos estratigráficos, que é datada do Permiano inferior, né, associado ao grupo Tubarão, né, da bacia do Paraná. Bom, entre os vários vegetais fósseis encontrados no Morro do Papaléu, nós temos filoteca, filoteca índica, bem comum. Próximo. Stephanophyllix, que é uma forma que até então se encontrava em São Paulo e na Argentina, que descrevemos na última RPP. Próximo. São formas articuladas, né, esfenófitas. Também temos formas de samambaias fósseis, algumas com frondes relativamente grandes, né, que é a escala 15 centímetros, né, atribuídas ao morfogênero Pecopteris. Próximo. Aqui um outro tipo, a diversidade de samambaias é relativamente grande. Cada vez que nós vamos lá coletar, encontramos mais formas de samambaia, que serão o escopo do próximo trabalho. Aqui outra espécie de Pecopteris. Próximo. Também temos samambaias férteis. Aqui no slide vai ser difícil de mostrar, mas aqui nós temos alguns sinângios, né? E essas samambaias férteis são atribuídas ao morfogênero Asteroteca. Próximo. Também temos algumas espécies de Glossopteris, né? Entre elas mais comuns Glossopteris comunis, Glossopteris indica. Próximo. Associado aos Glossopteris, nós também temos formas de Chordaites, né? Que são um grupo afins ou aparentado com as coníferas, um grupo extinto. Próximo. E encontramos raras vezes alguns raminhos de coníferas, né, associados, coníferas primitivas. Próximo. Bom, dentro do grupo mais afins do que das formas estudadas, nós temos Dicranophyllum, que são essas formas com uma folha bastante estreita que se bifurca na parte distal, né, e que são percorridas por canaletas que não podem ser vistas aqui. Todos os fósseis dessa localidade se encontram preservados na forma apenas de impressões, né, não temos a preservação de nenhuma matéria orgânica, né, então o que limita um pouco a análise dos fósseis. Próximo. Bom, Queirophyllum, que é uma forma também que foi descrita recentemente na última RPP. Então, uma forma de uma afinidade incerta, mas que alguns atribuem a um grupo irmão, as Ginkgophyta, que vai ser ao grupo ao qual a forma que nós vamos apresentar agora em seguida está vinculada. Próximo. Bom, então, a forma que nós estudamos, inicialmente nós tínhamos apenas esse espécime com parte e contraparte. Depois, em coletas posteriores, conseguimos coletar mais material. E, à primeira vista, essa forma lembra muito formas com afinidade às glossopterídeas, né, principalmente Gangamopteris, Rubigeia, um pouco, mas muito mais Gangamopteris. No entanto, não nesse exemplar, mas outros exemplares, nós sempre vemos que são formas com a base bastante constricta e ela vai abrindo assim uma forma flabeliforme, né, formando um leque, e ela possui sempre incisões no limbo. E o mais importante é que a venação ela vem paralela, é basicamente isotômica, e às vezes vão se dicotomizando, mas elas só atingem os bordos da folha nas porções mais distais, né?
nessas, vamos dizer assim, sempre seguindo basicamente subparalelamente as margens laterais da folha. Existem dentro da venação umas raras anastomoses, mas que podem talvez representar assim, algo como pseudo-anastomoses. E, bom, as características importantes, então, são justamente essa venação que segue sempre paralela às margens, e essa formação de lobos, de forma cuneiformes, assim, ou triangulares, com essas incisões no limbo. O próximo? Não, tudo bem. Hoje em dia, ligado a esse grupo, que seria o grupo das ginkgófitas, nós temos um único gênero e espécie viva, que é o ginkgo biloba, que muita gente hoje conhece em termos de medicamentos que são criados e uma série de produtos a partir de ginkgo biloba, todos já ouviram. Bom, o ginkgo biloba é uma planta dioica, a parte masculina e feminina em duas plantas distintas, e possui essas folhas características, que é o que nos interessa aqui, que podem ou não apresentar uma fenda bem desenvolvida, na sua porção mediana, mas existem anomalias que mostram as folhas bem fendidas, e elas sempre têm uma tendência a serem constrictas na base. Uma venação isotômica, dicotômica primitiva, muito comum, assim, em plantas primitivas, mas sem nenhuma característica mais desenvolvida. Bom, os ginkgos, apesar de hoje só existirem apenas uma espécie, eles são, no passado, principalmente durante o Mesozoico, existiram uma série de espécies e o registro tanto de frutificações, mas aqui eu estou fazendo a ênfase com relação às folhas, principalmente vários tipos foliares. Acredita-se que o grupo que foi muito comum e cosmopolita durante o Mesozoico e parte do Cenozoico tenha se originado justamente no Permiano. E formas como essa que eu apresentei, elas são vinculadas por alguns como relativas a possíveis antepassados dos ginkgos. Então aqui nós temos aqui uma forma muito similar a essa que foi encontrada no Morro do Papaléu, proveniente, a mais antiga dessas formas é proveniente da Europa, principalmente da Inglaterra, e são denominadas de Ginkgophytopsis. Essa, no caso, a espécie Ginkgophytopsis flabellata. E elas também possuem, por vezes, raras anastomoses. São inseridas helicoidalmente nos talos. Bom, nós coletamos recentemente outros espécimes e conseguimos também alguns espécimes com conexão. De forma que parece que essas formas estão presentes. No Gondwana, e aqui especialmente na América do Sul, nós temos assim o aparecimento dessas formas no Permiano. E elas também são encontradas na África e na Índia, são comuns. Então, parece que, apesar de talvez terem surgido no hemisfério norte, depois, durante o próprio Permiano inferior, elas passaram a se distribuir aqui pelo Gondwana e se tornaram relativamente comuns. Nós temos, tendo em vista a série de outras formas similares a ginkgófitas que ocorrem nos estratos do Morro do Papaléu e de outras localidades do Rio Grande do Sul, parece que essas formas foram bastante comuns aqui no Permiano inferior, e é bem possível que sejam realmente formas antepassadas dos ginkgos, e que talvez a partir aqui do Gondwana elas tenham se irradiado em direção a outras partes do mundo, tendo em vista a diversidade de formas que o Gondwana apresenta, e aqui o Rio Grande do Sul em particular também, para outras partes do Gondwana durante o Mesozoico, vindo a se tornarem cosmopolitas. Bom, era isso.
temos tempo para perguntas. Alguma pergunta? Oi, Roberto. Eu estava vendo as suas ilustrações e me ocorreu uma possibilidade aqui. Eu tenho encontrado ali, perto de Brasília, novas ocorrências em paleobotânica, né? Muitas impressões foliares. A gente não tem muita ideia exatamente da idade daquela bacia que está sendo descoberta agora numa região onde era tipicamente conhecida como do Proterozoico e alterações, né? E me veio assim que desses materiais que a gente coletou na semana passada poderia ser uma forma afim a essas ginkgoales aí. Então ele perguntaria qual é a ocorrência mais recente dessas plantas afins das ginkgoales no Brasil, na América do Sul, por exemplo, e a mais antiga. Olha, isso já me daria uma possível limite de idade para aquelas rochas, né? nós temos aqui essas formas com certeza no Mesozoico, né? Principalmente nós temos Triássico. Agora, Cretácico, na Argentina vai até Jurássico, acho que talvez Cretácico, né? Bom, com certeza no Mesozoico. Agora, Terciário, eu não conheço. O senhor conhece? Então, é possível que seja Mesozoico, se for o caso, né? Se essas formas realmente forem. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Bem, não havendo mais pergunta, acho que já está bem na hora para a apresentação seguinte, que é a nova forma de Pecopterígia no afloramento, Morro do Papaléu, município de Mariana, Pimentel, Rio Grande do Sul. Formação Rio Bonito, permeando no inferior da Bacia do Paraná. De Carlos Eduardo Lucas Vieira, Roberto Iannuzzi e Margot Guerra Sommer. Carlos Eduardo vai apresentar. Quer apontar? Bom, boa tarde a todos. Esse trabalho, de certa forma, ele vai apresentar algumas coisas que já foram ditas aqui pelo Iannuzzi, porque ele versa também sobre plantas encontradas no afloramento Morro do Papaléu. Tá? O título do trabalho é Nova Forma de Pecopterídea no afloramento Morro do Papaléu, no município de Mariana Pimentel, no Rio Grande do Sul. Bom, o Morro do Papaléu, como foi dito na apresentação anterior, ele dista mais ou menos uns 100 quilômetros de Porto Alegre. Ele está indicado nesse mapa na seta, na realidade um pouco mais abaixo de onde está aquela seta. Ele fica no vazamento cristalino lá do Rio Grande do Sul. Ele seria o equivalente a um paleovale. Aqui nós temos a localização do Morro do Papaléu dentro do município de Mariana Pimentel, tá? Que se encontra mais ao sul aqui do Morro do Papaléu, né? Bom, o Morro do Papaléu, ele é uma localidade muito interessante, porque ele, em termos de fitofósseis, ele pode ser considerado uma das localidades com maior diversidade e com maior frequência também de achados de fósseis, e é muito promissor, está sempre se encontrando fósseis novos, né?
essa é uma vista geral do afloramento do Morro do Papaléu, tá? Nós temos aqui embaixo aqueles níveis mais finos, né, com granulometria bem mais fina, se comparados com esses níveis superiores de areia, né, mais arenosos. E esses aqui, esses níveis finos, onde nós encontramos essas camadas aqui pseudo-carbonosas, né, eles são tidos como de ambiente lacustre, e esses mais superiores são tidos como de um ambiente fluvial, né. Intercalados nesse ambiente fluvial, nós encontramos várias faces pelíticas, né, e é justamente na porção mais superior de uma dessas intercalações pelíticas com esses níveis arenosos que nós coletamos os fósseis da quais são tratados agora aqui nessa apresentação. Pode passar pra... Esse aqui é um aspecto é um detalhe um pouquinho mais aproximado do afloramento do Morro do Papaléu, onde nós podemos ver esses níveis carbonosos aqui embaixo. E aqui em cima é possível distinguir algumas lentes, né? E os níveis de coleta, tá, mais finos, pelíticos, das plantas tratadas aqui, essas pecopterídeas, elas estão bem no topo aqui. Não. Bom, esse aqui é um exemplo de... Bom, pecopterídeas, para introduzir vocês ao mundo delas. Pecopterídeas são formas que são tradicionalmente consideradas como pteridófitas, dado que a absoluta maioria delas é encontrada relacionada ao grupo das pteridófitas, porque não são encontradas nenhuma estrutura reprodutiva que pudesse colocá-las em outro grupo taxonômico, né? A não ser um único caso de pecopterídea que se encontrou com sementes, é uma única espécie, em um único caso, um único espécime quase, e que colocou-as, né, dentro do grupo de pteridosfera, mas essa é uma exceção, elas são tidas na literatura internacional como pteridófitas. E o que caracteriza elas... Pode passar para o próximo também. Tá? Basicamente é a inserção delas. Se nós olharmos aqui, aqui está a rax, aqui nós temos a pínula, tá? A pínula está inserida a rax por toda a extensão de sua base, tá? E ela apresenta uma forma mais ou menos digitiforme com uma única veia média, tá? Isto caracteriza esse grupo das pecopterídeas. Bom, esse é... Pode ir para todas essas aqui que nós vimos são todas oriundas lá do Morro do Papaléu. Essa já é a terceira que nós vemos aqui, essa daqui está fértil, tá? Esses aí são alguns exemplos só de pecopterídeas que ocorrem no Morro do Papaléu, para tentar exemplificar um pouco da diversidade que existe lá, né? Voltando um pouco ao posicionamento, né, dentro do perfil estratigráfico do Morro do Papaléu, essas pecopterídeas elas foram coletadas no nível mais superior do Morro do Papaléu, dentro de uma bioface que é tida como fluvial, tá? Em níveis sílticos, né? Bom, esta é a nova forma de pecopterídea encontrada, tá, no Morro do Papaléu. Até então ela tinha sido encontrada somente em estratos de Santa Catarina, Paraná, e ela também pode ser correlacionada a algumas formas encontradas na Argentina, mas isso é uma discussão ainda muito grande que foge ao escopo desse trabalho. Bom,
Essa forma ela se caracteriza por possuir a margem dela lobulada, ela não é uma margem inteiramente reta. Aqui nós podemos observar melhor essas lobulações, tá? E além disso, a venação dela, as nervuras secundárias que partem da nervura mediana, aqui não sei se vocês vão conseguir olhar, mas elas se bifurcam mais de uma vez, tá? Aqui ainda uma outra foto essa mesma forma encontrada. Nós tivemos uma lobulação incipiente aqui, mas mesmo assim notável, né, de certa forma. Você pode ver com uma certa clareza, tá, que existem essas lobulações. Próximo. Aqui essa foto saiu muito diáfana, não dá para ver direito, mas se vocês aprumarem o olho, vão poder ver que nós temos aqui uma veia média. Isso aqui é uma lobulação da pínula. É um fragmento de pínula só. Nós temos a veia média aqui e aqui a venação lateral se bifurcando mais de uma vez. Aqui é mais uma outra foto, né, de um outro exemplar. E nós podemos ver aqui essas lobulações laterais, né? Aqui bem visível, muito bem visíveis. Aqui são alguns exemplos ainda dessa forma, né, com essa lobulação lateral. E isso aqui dá uma certa ideia da dimensão que elas podem ocorrer, né? Aqui nós podemos ver as nervuras secundárias se bifurcando mais de uma vez. Bom, este exemplar aqui é um exemplar de São Paulo, não é de Mariana Pimentel. Eu coloquei ele aí para fazer essa comparação. Aqui, esse exemplar está muito bem preservado, em comparação com os de Mariana Pimentel, então é absurdamente ridícula a boa preservação dele, né? Nós podemos ver aqui as nervuras médias, mas na realidade o que nós podemos ver aqui é a pínula, tá? Começando a surgir em uma pina. Isso não é uma pínula, é uma pina, tá? Em vias de diferenciação. Aí essas pinas em vias de diferenciação formam essa estrutura bem típica aqui assim, ó, tá? Parecem lobulações da margem de uma pínula, mas não é. São na realidade uma pina com pínulas recém se diferenciando. Então formam isso aqui. E no caso de Mariana Pimentel, algumas formas encontradas lá, nós podemos ver esse tipo de característica, tá, em alguns fragmentos de pinas encontrados, que apresentam esse mesmo padrão, tá? Se nós compararmos com aquele de São Paulo, tá, nós poderemos ver que é bastante semelhante. Esse é de São Paulo também. Nós temos aqui a bifurcação das pílulas, a bifurcação das nervuras secundárias, né, bem característica. Tá, isso aqui é de São Paulo, é ainda aquele exemplo de lobulação, pseudolobulação, porque na realidade são pílulas em vias de diferenciação. Tá, esse é um exemplo de Mariana Pimentel, em que nós temos aqui essas pílulas em vias de diferenciação. Tá. Tem mais um exemplo de Mariana Pimentel. Então, essa forma, tá, como a gente pode observar, e sem sombra de dúvidas, ela é lobulada, tem esse padrão de bifurcação das suas nervuras, e então, ao que ela pode ser correlacionada? Há uma forma já descrita para a bacia do Paraná, que é a Pecopteris pedrasca. Tá? Como foram encontrados muito poucos espécimes ainda para fazer uma classificação com certeza absoluta, eu preferi colocar como Pecopteris pedrasca. Mas qual é o significado da presença dessa Pecopteris pedrasca no afloramento do Morro do Papaléu? Bom,
Se nós pegarmos uma biozonação feita por Margot Guerra Sommer e Miriam Kazul-Klepzik para afloramentos do Rio Grande do Sul somente, com base em macrofósseis, nós teríamos duas zonas, a zona Botricopsis plantiana e a zona Glossopteris rhodopteridium. Esses grupos que aqui eu descrevi, eles podem ser correlacionáveis a essa espécie aqui que essas duas autoras citadas colocaram dentro dessa biozonação, que é o Pecopteris meridionalis, então corresponderiam à zona de Glossopteris rhodopteridium. Além desse grupo, existem vários outros, como alguns que o Iannuzzi colocou aqui, e outros que eu já adianto aqui, tipo Brasilodendron pedroano, Otocária, todos esses foram encontrados no mesmo nível onde foram encontradas essas pecopterídeas. E todos eles colocam esse nível do Morro do Papaléu dentro da zona Glossopteris rhodopteridium, como nós podemos ver aqui. Olha, só ocorre nessa zona, não ocorre nas outras. Tá? Então, a zona Glossopteris rhodopteridium é uma zona, como eu falei, proposta para o Rio Grande do Sul. E como seria a correlação dela com outras biozonas propostas para Bacia do Paraná? Bom, segundo essas mesmas autoras que eu citei, a zona Glossopteris rhodopteridium se correlacionaria com a Taphoflora C de Hössler, né? Que foi proposta essas Taphofloras em 1978. Acontece que, segundo Hössler, tá, em 78, nesse trabalho, as pecopterídeas, elas abundariam na Taphoflora B, não na Taphoflora C. Na Taphoflora C elas seriam muito raras. Tá? Então, isso puxaria essa correlação, puxaria, na realidade, essa zona Glossopteris rhodopteridium aqui mais para baixo, tá? Fazendo com que parte da zona Glossopteris rhodopteridium se correlacionasse também com a Taphoflora B. Então, haveria essa zona de intersecção entre essas duas biozonas, né? E o Morro do Papaléu passaria a apresentar não mais só a zona de Filoteca índica, mas também a zona Glossopteris rhodopteridium, dado esses fósseis que eu acabei de falar agora, né? Era isso. Bem, alguma pergunta? Talvez tenha tempo para uma pergunta. Bem, não havendo pergunta, eu vou fazer um anúncio. Aqui no programa original estava como 16 horas, o início da última sessão. Nós acrescentamos mais um trabalho no final desta sessão. Às 16h15 vai ter apresentação de um trabalho, a biota vendiana da subbacia de Santa Bárbara, bacia de Camaquã, Rio Grande do Sul, que estava marcada na parte da manhã, né, na sessão de micropaleontologia na outra sala. Foi transferido para ser apresentado no final. Tá? Então, quem quiser assistir, permanecer aqui. Bem, chamamos o trabalho seguinte, então, o significado bioestratigráfico dos megafósseis vegetais da flora de Montemor, estado de São Paulo, sudeste do Brasil, subgrupo Itararé, grupo Tubarão, Bacia do Paraná, de Roberto Iannuzzi. Esse trabalho ele faz parte do projeto que vem sendo desenvolvido, projeto da FAPESP, que vem sendo coordenado pela professora Meire Elizabeth de Oliveira e pela professora Rosmar Rivon também como co-coordenadora do projeto. Além disso, o professor Oscar Hössler, que saiu agora da sessão aqui, a professora Frezia e outras, ali a nossa colega Ana Paula Zampiroli também,
fazem parte desse projeto que vem sendo desenvolvido no estado de São Paulo e que tem como objetivo o levantamento da composição e sucessão paleoflorística do neocarbonífero e alpermiano do grupo Tubarão no estado de São Paulo. Bom, a mim coube dentro desse projeto uma reavaliação da paleoflora carbonífera de Montemor. Eu já, em outra ocasião, no último congresso, né, eu tive a oportunidade de expor a reavaliação dos elementos da flora carbonífera de Montemor. Mas, nesse trabalho em específico, eu vou dar ênfase apenas aos elementos que têm um significado bioestratigráfico em relação à flora, tendo em vista a tentativa de fazer uma correlação dessa flora com demais floras, principalmente de bacias argentinas próximas, tentando posicioná-la estratigraficamente, mas também discutindo um pouco a idade, possível idade dessa flora. Bom, aqui nós temos um esquema da Bacia do Paraná, né? E aqui então no estado de São Paulo, essa porção amarela aqui, essa área amarelada, nós temos justamente onde fica a localidade de Montemor, fica dentro dessa área que corresponde à supersequência Gondwana 1, estabelecida por Milani. Em termos litoestratigráficos, o afloramento de Montemor é posicionado, nós vamos ver mais a seguir, com base na paleontologia, ele é tido como de idade vestefaliana. Então, ele corresponderia à porção aflorante desse pacote sedimentar do subgrupo Itararé, né, grupo Tubarão. Então, seria um afloramento de parte desse pacote, da porção mais antiga do subgrupo Itararé, que se estende por por grande parte da bacia do Paraná, né, e em São Paulo tem atinge as suas idades mais antigas. Bom, aqui nós temos então aqui o mapa do estado de São Paulo, né? E aqui a capital, São Paulo, e aqui nós temos então a localidade de Montemor, onde foram obtidos tanto restos de macroflora como também de palinoflora, ou seja, esporos e pólens e restos macro-restos de vegetais foram coletados nessa localidade, né? Que foi trabalhado extensivamente na parte de macroflora por Milan durante parte da década de 70, durante toda a década de 80 e tendo até o início da década de 90, quando o professor Milan se aposentou do Museu Nacional do Rio, e esse material ficou por ser revisado. Então, foi o trabalho que eu tive que eu já realizei e que já foi apresentado no trabalho anterior. Então, só salientando as formas de interesse bioestratigráfico, o próximo.